prótese é um bote salva-vida no final da sua história. É isso aí. Não é? Ou seja, a gente vai tentar junto não precisar da prótese. Precisou chegar nesse ponto, vai ser muita dor, nada funcionou e tudo. A prótese tira a dor com a mão. Então, em vez de ter medo, né? Hoje, com toda a tecnologia, a gente tem segurança de ter um porto seguro. Mas se você tentar não fazer, é melhor. Se você conseguir deixar a pessoa melhor sem operar, seja ela prótese é ou lindo, artroscopia, é melhor ainda. Dá um exemplo prático, assim, de como o que você pode fazer em uma doença que estava avançando para prótese e o que você faz que retarda. O cara tem um desgaste começando. Então, E aí? se você for pensar numa artrose, que é o desgaste do quadril, existe uma coisa que cientificamente é eficaz no tratamento da artrose. É um tratamento baseado em exercícios de fortalecimento e mobilização sem impacto. Quando a gente explica isso, ele acaba até se tornando um pouco lógico, Bruno. A musculatura que envolve a articulação, ela está ali para proteger a articulação. Sim. Quanto mais forte a minha musculatura, menor o impacto no quadril. Então, menos dor eu vou ter e menos ele vai desgastar. Sim. Quando eu faço o exercício de mobilização do quadril, eu estou estimulando a produção do líquido articular. O líquido articular ele é um lubrificante e um hidratante da cartilagem. Quanto mais lubrificado e mais hidratado, mais saudável é essa cartilagem. Tá. Então, o exercício de fortalecimento é super importante para o quadril, independente da lesão degenerativa que ele tenha. A gente não está falando de trauma, a gente não está falando de outro tipo de lesão. Fratura, nada disso. Sim, lesão sim. degenerativa. Desgaste. Desgastes. Ou, eventualmente, até lesões pré-desgastes. Então, por exemplo... São quais? Uma coisa que mudou muito hoje, assim... Basicamente, você pode ter doenças no quadril que são doenças mecânicas ou doenças sistêmicas. Então, por exemplo, tem uma artrite reumatoide. Tem uma inflamação. Reumatismo. O famoso reumatismo. Eu tenho um processo inflamatório generalizado nas articulações e isso vai levar a um desgaste, uma doença sistêmica. Felizmente, é a minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes são aqueles pacientes com doenças mecânicas. Então, eu tenho um quadril que ele é propenso a gastar. Tá. Então, você pode ter tido uma doença do quadril na infância, então tem uma conformação, uma anatomia do quadril desfavorável. Eu posso ter... A distribuição da formação do quadril é uma curva de Gauss, né? Lembra que lá que a maioria está no meio, mas você tem um pouco de gente com osso a mais e você tem um pouco de gente com osso a menos. Boa. Tá. Um pouco de gente com osso a mais, por exemplo, é o impacto femoroacetabular, que hoje a gente diagnostica bastante. Que vocês adoram. Não é que a gente adora, eu acho que ele foi muito menosprezado no passado, Boa. entendeu? O impacto femoroacetabular é uma doença que a gente tem dificuldade de convencer um ortopedista que ele existe. É verdade. Então, verdade. tem ortopedista que fala que não existe. É verdade. Porque na minha prática clínica não chega assim, mas você vive de quadril? É verdade. Não vive de quadril. Acho meio balela. Eu acho, Eu tô brincando. eu acho que é uma coisa que... Pra mim, balela é um impacto... Como que chama aquele nome estranho lá do osso a mais no calcanhar lá que você tem? Pra mim, é balela. Haglund, Haglund, sei lá. Balela. É, balela. verdade, isso não porque existe. o impacto femoroacetabular e a artroscopia do quadril, que a gente vai falar daqui a pouco, é uma coisa que começou a surgir muito a partir da nossa geração, né? Sim. Aí você tem a pessoa... Qual que é a frase lá, né? Que assim... Se a única coisa que eu sei é martelar, tudo que eu vejo é prego, Exatamente. né? Então, você pega Se tudo que eu tenho na minha mão é um martelo, tudo é um prego. Tudo é um prego. É. Então, a pessoa que não faz uma artroscopia, ele tende a negar. Tá? Isso é óbvio. Mas como toda mudança de Como toda tratamento, mudança, e tudo é uma toda coisa mudança. que se instala. Cabe a nós que fazemos artroscopia mostrar que realmente tem resultado. Porque também não dá para você sair operando e achando que eu vou primeiro operar e depois ver se funciona ou não. Não é assim que a ciência funciona. Ainda bem, não é assim que a ciência funciona. Mas a gente pega no nosso consultório de ortopedia muito impacto. Muito impacto. Sabe que é uma situação muito comum no consultório de ortopedia, do quadril, que eu não sei se é no joelho? Assim, independente de ser um processo inflamatório, o que mais chega no meu consultório? Bursite e tendinite glútea. Processos inflamatórios. Isso aí é o dia a dia. Sem dúvida. É o dia a dia. Até pra mim chega. É o dia a dia. Pra mim também chega. Então, só que Porque aí... tem muita relação com dor no joelho, né? Sim. Sim. Mas aí, a bursite e a de tendinite é o seguinte. Bursite e tendinite é um processo inflamatório. Toda vez que você tem um processo inflamatório, você tem um desbalanço entre solicitação e preparo. Musculatura não preparada e hipersolicitada, ela vai inflamar.
Essa é a principal causa. É o que a gente chama de um processo inflamatório primário. Certo. Mas não é sempre que você tem um processo inflamatório que você tem só o desbalanço. Tem quem tem uma lesão articular, um impacto, uma displasia do quadril, para proteger aquele quadril que está machucado, ele sobrecarrega mais a musculatura. Então, alguém que tenha uma lesão intraarticular tem uma maior predisposição a ter processos inflamatórios. Boa. E muito desses pacientes, eles acabam sendo menos... Isso acaba sendo subdiagnosticado. Você passa por cima, né? Fala, Passa é uma por cima. tendinitezinha. É uma tendinite. vambora. E tem aquilo que o Puxa o Bruno... ferrinho lá E tem aquilo que o beleza. Bruno falou, assim, bursite e tendinite do quadril, se você pegar a população na rua sem queixa nenhuma, fizer uma ressonância, Puta, muita vai gente. vir. Então, se você não sabe o que você está procurando, você não interpreta direito o que você está achando.